Olha, aqui já tá separado os ingredientes que eu vou fazer do bolo, né? É um bolo pronto, né? Esse aqui é de massa de coco, ó. Já separei aqui a massa. Aí na receita vai 3 ovos, vai a margarina e o leite. Só que assim, eu sempre faço uma alteração nessas receitas. Por quê? Eu sempre coloco um pouco a mais de farinha, depois eu vou pegar o fermento que tá faltando, altero um pouquinho do fermento e sempre coloco um pouquinho mais de leite para render um pouco mais a receita, porque essa receita é bem pequenininha, né? E aqui o pessoal em casa aqui gosta de bastante bolo, então eu tento fazer uma receita que rende mais, né? Aí eu vou explicando passo a passo pra vocês. Eu vou colocar tudo na batedeira, já deixei a batedeira ligada ali, ó. Já tá certinho, vou colocar todos os ingredientes dentro da batedeira, aí eu já volto. Aí aqui na batedeira eu já coloquei os ovos, o leite, a mistura para o bolo, né, que essa aqui é de coco, e a margarina. E eu vou dar uma dica. Antes de colocar o ovo em qualquer receita que a gente for fazer, colocar ovo, sempre é interessante você quebrar ele antes. Eu quebrei aqui nesse copinho, né? Interessante sempre quebrar ele antes e ver se ele tá inteiro, porque tem vezes que o ovo vem estragado, aí de repente você pega, já joga direto dentro da receita, aí já pensou, se tem um ovo estragado, joga aqui, bota toda a receita a perder, né? Você tem que jogar tudo fora, descartar tudo, né? E às vezes a gente nem tem outra pra fazer novamente, né? A gente acaba perdendo e acaba ficando frustrado, né? Agora, eu vou começar a bater essa mistura aqui, né? Aí eu vou acrescentar mais farinha, eu vou ver como vai ficar, mais farinha e mais leite. No final eu coloco o fermento, entendeu? Porque eu quero que essa receita ela renda, entendeu? Por isso que eu tô mostrando aqui. Aí de repente vocês podem pensar, nossa, ela tá fazendo bolo de pacotinho. Ai, quem não sabe fazer um bolo de pacotinho, né? Apesar que tem gente que não sabe, né? Só que assim, eu tô fazendo esse bolo de pacotinho, só que eu faço ele render, entendeu? Eu coloco um pouco mais ingredientes a mais do que vem na própria embalagem dele. Entendeu? Porque aqui é aquilo que eu falei, o pessoal gosta de comer bem, né? E eu quero fazer uma receita que renda. E eu vou ver se eu faço uma calda de chocolate pra estar jogando por cima depois que eu assar o bolo. Lógico, né? Se ele der certo na panela elétrica. Bom, aqui eu terminei de bater, só que assim, aqui é a receita normal, né? Da embalagem do bolo pronto, normal. O que eu vou estar fazendo aqui? Eu vou estar acrescentando mais um pouco de leite. No caso, eu vou pegar esse copinho meu de medida aqui, ó. Vou colocar mais um pouco de leite, equivalente a uma meia xícara de leite. Vou acrescentar aqui dentro da batedeira. Gente, sempre mexe. Quando estiver batendo, pega uma colher, a própria colher da batedeira mesmo, vai mexendo no fundo quando estiver batendo, porque de vez em quando fica coisa parada lá no fundo. Você viu que sem querer eu peguei até a colher ali nos batedor, né? Só tem que ter cuidado, viu? Porque se pega a colher no batedor, ai, faz um barulho meio desagradável e pode causar um acidente também, né? Aí tudo bem. Aí já coloquei o leite, vou acrescentar um pouquinho de farinha de trigo, né? Isso aqui já é o quê? O aumento da receita que eu estou fazendo. Vou colocar aqui, nessa embalagem aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar sem fazer caca, né? Que eu tô com a câmera na mão. Com a câmera de um lado. E a mão ocupada do outro. Pronto. Vamos lá. Ó, enchi. Esse copinho aqui, ele é da panela de arroz. Aqui ele tá numa medida de meia xícara. Aqui, ó. Uma medida de meia xícara. Aí a gente vem e joga aqui na batedeira. Pronto.
Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai ligar a batedeira novamente e vamos acrescentar essa farinha e esse leite que eu acabei de jogar, pra misturar junto com a receita. Aí eu acabei colocando mais meia xícara de farinha, então, ou seja, no total eu coloquei meia xícara de leite, uma de farinha, aí eu bati, deixei bater bem, só que assim, a farinha ela não pode bater muito. Vou dar uma dica aqui pra vocês, a farinha ela não pode bater muito. Por quê? Porque se você bate muita farinha, desenvolve o glúten dela. O que acontece? Seu bolo vai ficar com aquela aparência meio de pudim, vai batumar. Entendeu? Não vai dar certo. Então, você jogou a farinha em qualquer receita que seja um bolo, você jogou, você bate menos de um minutinho. É só para bater, para misturar na receita. E o fermento você só mistura depois que tá desligado. Pra ele não reagir antes. Entendeu? Você mistura o fermento depois. No caso aqui eu já bati, já tá uma textura legal, né? Então vamos lá recapitular? Eu fiz a receita, segui a receita da embalagem, né, que pede, coloquei lá o ovo, a manteiga, o leite, daquele jeitinho. O que eu coloquei a mais? Coloquei meia xícara de leite e uma xícara de farinha. Aí agora eu vou colocar meia colherzinha de fermento, porque esse bolo, como ele é pronto, ele já vem com uma quantidade de fermento, então não tem necessidade de eu colocar uma colher inteira de fermento. Vou colocar só meia colherzinha e vou botar pra assar. Aí eu coloquei aqui, ó, mais ou menos meia colher de fermento. Aí eu jogo aqui, ó. Aí com a colher que eu já tava mexendo a massa, eu misturo. Misturo bem, pra não ficar parte sem fermento. A gente mistura bem. Gente, eu tô fazendo essa experiência hoje com vocês. Nem sei se vai dar certo, hein? Eu tenho certeza que se eu colocasse bolo no forno ia dar certo, né? Só que o meu gás tá acabando, eu não quero arriscar ele, entendeu? Porque tá meio tarde pra pedir gás agora. Então vou tentar na panela elétrica. Porque eu quero fazer esse bolo pra tomar café, entendeu? Pronto, já misturei o fermento. Deixa eu misturar aqui que ficou um pouquinho aqui no canto. O fermento tem que misturar bem, viu? Porque senão não dá certo a receita. Pronto. Aí eu vou despejar a receita aqui, ó, nessa panela. Ela é elétrica, entendeu? Ela é de ligar na tomada. Eu não vou nem untar porque ela é antiaderente, né? Eu acho que não há essa necessidade, acredito eu, né? Ah, aqui, apesar que ela é bem grande, não sei se esse bolo vai ficar alto, né? Porque mesmo eu fazendo a alteração, aumentando a receita, não sei se vai render muito aqui, se vai ficar um bolo alto. Tô achando que vai ficar um bolo mais ou menos assim, nem alto nem baixo. Eu vou jogar aqui e depois eu volto. Aí eu despejei a massa todinha aqui, até que não acho que não vai ficar tão baixinha a massa não. Até que eu achei que ia ficar menos massa, mas isso aqui ficou legal, né? Aí eu vou pegar, vou pôr a tampa dele, aquela tampa de vidro ali que tá em cima da mesa, e vou colocar aqui e vou ligar na tomada e vou pôr no máximo passar. Assim, eu fiz uma vez essa mesma receita, o bolo de coco, tudo, só que o que eu fiz? Peguei uma forma minha que cabia aí dentro, aqui dentro, ó. Untei, fiz a massa, coloquei dentro da forma e coloquei a forma aqui em cima. Tampei, liguei, só que o bolo assou. Nossa, ficou maravilhoso. Só que assim, ele não fica dourado porque não tá no forno. Ele não vai ficar dourado. Ele vai ficar meio branquinho por cima. Entendeu? Mas assim, o bolo ficou maravilhoso. Muito bom. Só que hoje eu tô fazendo diferente. Eu já joguei a massa direto na panela, né? Vou tampar e vou ver o que dá, entendeu? Na outra vez quando eu fiz isso, foi aquela vez quando começou, tava no começo da pandemia e a gente não tava achando o bujão de gás nos depósitos. E tinha acabado o meu gás aqui. Gente, foi horrível. Aí eu fazia comida muito nessa panela, essa panela elétrica, quer dizer. Aí eu usava minha panela de arroz que tá ali em cima do balcão e usava a minha air fry. Eu tava cozinhando basicamente com isso. Entendeu? Gente, nessas horas essa tecnologia ajuda a gente bastante, porque se não tivesse essa tecnologia, eu não sei como que a gente ia fazer não, viu? Sinceramente, porque forno a lenha eu não tenho, né?
E foi o que eu fui me virando. Aí deu vontade de fazer o bolo. E eu tava grávida da Helena ainda. Eu fiquei com vontade de comer o bolo e eu fiz o teste e deu super certo, né? Vamos ver aqui o que vai dar hoje.